Vamos lá, pessoal. Aula 6. Semana passada a gente falou dos gráficos de controle, né? Começamos ali a falar sobre o controle estatístico do processo para atributos, e nós tratamos ali de 4 tipos de gráficos diferentes, né? O P, o NP, o C e o U. E dessa vez a gente vai entrar no controle estatístico do processo para variáveis. Lembra que eu falei para vocês na semana passada quais eram as diferenças? Nos gráficos para atributos, que são aqueles que a gente discutiu na semana passada, a gente sabia ali da quantidade de erros, da quantidade de falhas. Agora, com as variáveis, a gente vai saber o tamanho dessas falhas. Isso é, o quanto está variando em relação àquilo que deveria ser atingido. Então, pessoal, os gráficos que a gente vai discutir hoje são geralmente os mais utilizados, os mais populares, tá? E, claro, essa é a nossa segunda aula sobre gráficos de controle, nossa terceira aula e última sobre gráficos de controle é a da semana que vem, tá? E a da semana que vem já adianto que é a aula mais puxada da disciplina inteira. Mas o conteúdo de hoje ele vai ser importante para o mapa de vocês, tá? Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, vejam aqui com bastante carinho, assistam, revejam. Se tiverem dúvidas, o chat está aberto e também o Fale com o Mediador está disponível ali com a professora. Perdão, pessoal. Vamos lá, então. Quando a gente olha um conjunto de dados numa linha de produção, a gente vai esperar que o valor nominal... O que é o valor nominal? O valor que vai na embalagem, por exemplo, né? Está falando que ali que o peso líquido é de 70 gramas. Então, o valor nominal é de 70 gramas. A gente espera que o valor nominal seja o valor médio, né? Ou seja, se você tiver ali uma quantidade N de itens produzidos, espera-se que quando você tirar a média do peso deles, por exemplo, do volume deles, se aproxime muito ali do valor que você terá na embalagem. Porém, a média por si só, ela vai ser um valor tão importante, é algo tão relevante assim para a gente analisar? Ou ainda, se for importante, ela é confiável? A gente pode depender somente da média? A gente não pode confiar só em um dado, pessoal. A gente não pode confiar só na média, tá? A média por si só é um dado, sim, extremamente relevante, só que depender só da média é um erro drástico, tá? E vocês vão entender o motivo. Um segundo dado, um segundo ponto de vista vai trazer uma noção totalmente diferente daquilo que nós temos. E vocês vão entender, a partir de agora, como vai ser feita essa análise, tá? Então, a gente vai tratar agora de escalas contínuas, né? O que é uma escala contínua, pessoal? Semana passada a gente falava de valores absolutos, né? 1 erro, 2 erros, 3 erros. Agora a gente vai tratar de uma escala contínua. A escala vai estar ali em gramas, em ml, em quilogramas, em graus Celsius. Isso pode variar, tá? A gente vai tratar de uma escala contínua de uma unidade. Os gráficos para variáveis que a gente vai discutir hoje costumam ser aplicados em duplas. O que é isso? 2 gráficos para realizar uma única análise. Os gráficos funcionam juntos. E o motivo para isso você já vai entender. Ó. Por que a média por si só não é um valor confiável? Se a gente pegar aqui esse primeiro conjunto de dados, olha só, 5 observações, 45, 48, 42, 44, 46. Se você pegar esses dados aqui e tirar a média, vai dar 45. E bacana, pode ver que a média é um valor próximo aqui dentre as suas observações. Show de bola, é isso que a gente quer. A gente quer valores próximos e ter aqui uma média que fique concentrada bem aqui no meio dos valores que você conseguiu. Agora, nesse conjunto de dados aqui, 80, 90, 20, 30 e 5. Se você pegar esses 5 dados e tirar a média, também vai ser 45. Então, pode ver que 2 conjuntos de dados completamente diferentes tiveram a média igual. E enquanto esse primeiro conjunto de dados é bacana, a gente tem aqui dados que estão concentrados, aqui a gente tem dados que estão extremamente espalhados. Isso não é bom, pessoal. A gente tem uma variabilidade muito grande, mas se a gente olhar só para a média dos dados, a gente vai olhar e vai pensar, tá legal, né? A média está dentro, só que não. Tem algum problema aqui que fez com que algumas amostras saíssem muito grandes e outras muito pequenas, ok? Se a gente depender só da média para analisar esses dados, os resultados vão ser exatamente os mesmos, aquilo que eu acabei de dizer, né? Só que um deles tem valores que estão próximos, né? São ali bem concentrados, e outros têm valores que são espalhados. E numa linha de produção,
ter valores espalhados com uma variabilidade muito grande é horrível, pessoal, é péssimo isso, tá? Você quer sempre ter valores extremamente próximos de uns dos outros. Você sempre quer ter uma concentração de dados ali em, né, em um resultado. Isso é muito, muito, muito importante, tá? É isso que vai fazer a diferença na sua linha de produção. Se você tiver uma variabilidade muito grande, isso aí vai trazer resultados péssimos para você mais para frente. Então, você vai precisar de um segundo dado para, de fato, te dar uma visibilidade à sua análise, vai te ajudar a entender melhor os seus dados. E para isso, a gente vai usar o nosso primeiro e também o nosso segundo gráfico, na verdade, que a gente vai discutir hoje. Vamos discutir dois tipos de gráficos aqui, para a gente entender o quanto está variando os dados, tá? O primeiro vai ser o gráfico XR. Por que XR? X representa a média e R é a letra inicial de range, amplitude em inglês, ok? Então, por isso que chama XR. A média é um conceito que dispensa explicações. A gente já viu aqui a média várias e várias vezes durante o decorrer da disciplina. Já a amplitude, a coisa muda um pouquinho de figura, um valor novo aqui para vocês, e eu vou explicar para vocês qual que é o conceito da amplitude, tá? Vamos pegar aqui o caso da média. A gente já tem as médias aqui, são os mesmos dados que a gente viu anteriormente naquele slide anterior. Aqui a média é 45, só que a amplitude é igual a 6. O que é a amplitude? A diferença entre o maior e a menor observação dentro de um mesmo grupo. Então, a diferença entre a maior e a menor observação. Aqui, nossa maior observação é igual a 48, nossa menor é igual a 42. Então, a amplitude é 48 menos 42, que vai dar igual a 6. Agora, aqui, no segundo conjunto de dados, a média é 45, né? A gente já viu isso no slide anterior, só que a amplitude é o maior resultado, maior dado, 90, menos o menor dado, que é 5. 90 menos 5, 85. Então, pode ver que agora sim a amplitude está nos dando uma visão realista do nosso conjunto de dados. A média, por si só, ela funciona aqui, ela dá um valor correto. Só que não quer dizer que ela está transparecendo a realidade. Aqui no primeiro conjunto, com amplitude baixa, que é o que a gente quer, isso aqui é legal. Agora, aqui, em que a gente tem uma média que está ali perto do que a gente quer, mas uma amplitude altíssima, isso é péssimo, pessoal. Então, a amplitude, ela mostrou ali, ela dedurou o processo que está falho, ok? Então, olha só a importância de ter um segundo dado. Ele serviu ali como uma espécie de critério de desempate, que nos deu uma real visão do que nós temos. E como que é feita a montagem dos gráficos XR? Olha só. Vamos seguir aqui. Vocês vão ver que as etapas de montagem são bem próximas daquelas que eu mostrei na semana passada, tá? Coleta dos dados, cálculo da média e da amplitude para cada uma das amostras. A gente já vai chegar nisso, vou mostrar para vocês o passo a passo de montagem do gráfico. O cálculo da média global e da amplitude média. Já vou chegar ali também, vocês vão entender o que é a média global e a amplitude média. Determinação dos limites inferior e superior de controle, isso aqui vocês já conhecem, né? Raciocínio por trás. E por último, é claro, plotagem do gráfico. Então pode ver que as etapas 1, 4 e 5 são iguaizinhas às que a gente tinha na semana passada. O 2 e o 3, eles vão se aproximar daquilo que a gente tinha na semana passada, mas não é exatamente igual. Mas ainda assim não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Isso é total receita de bolo, pessoal. Eu vou explicar aqui para vocês, e se você entender como faz o primeiro gráfico, a primeira análise aqui, você vai conseguir montar qualquer gráfico XR, tá? Olha só como que vai funcionar. A gente vai ter latas de alimentos em conserva e elas vão ter 200 gramas, é o valor nominal, né, na embalagem. Está indicando ali que pesa 200 gramas. Nós temos 96 observações divididas em 12 amostras. Então, pessoal, olha só, nós temos aqui 8 observações. Cada uma das 8 observações está dentro de uma amostra. Então, nós temos 12 amostras, tá? Então, esses dois números aqui são extremamente importantes, tanto a quantidade de amostras, quanto a quantidade de observações dentro de cada amostra, tá, pessoal? Eu já vou chegar aqui na importância desse dado, tá? Mas, pelo amor de Deus, é uma informação extremamente importante, o pessoal confunde isso, e
Isso é prejudicial, tá? Se você errar esse tipo de coisa parecido ali no seu mapa, você vai perder uma nota, e não vai ser pouca nota não, tá? É extremamente importante que você entenda aqui a diferença entre observações e amostras. Nós temos 12 amostras, cada amostra vai ser um ponto ali no gráfico, e sendo que dentro de cada uma das amostras nós temos 8 observações, tá? Vamos lá então, seguindo. Primeiro a gente vai calcular a média de cada uma das amostras. O que é a média de cada uma das amostras? A gente vai pegar todos os valores aqui da primeira amostra, somar eles e dividir pela quantidade de dados que nós temos, que é 8, né? E com isso a gente vai ter a média da amostra 1. E você vai repetir esse mesmo processo para cada uma das amostras. Então, na nossa amostra 1, a gente somou todas as 8 observações e a gente chegou ao resultado de 200,88. Essa é a média da nossa primeira amostra. E a amplitude da primeira amostra? A gente pega os 8 dados, as 8 observações que nós temos dentro da primeira amostra e determinamos a amplitude dentro dessa amostra. Então, nosso maior valor é esse 223 aqui. Nosso menor valor, 183. Então, nossa amplitude, 223 menos 183, 40. Está aqui a nossa amplitude da amostra 1. E esse processo tem que ser feito para cada uma dessas colunas. Então, dentro da amostra 2, você vai calcular média e amplitude. Na amostra 3, de novo, média e amplitude. Na amostra 4, a média e amplitude. E assim por diante. Para cada uma das amostras. E a gente vai chegar nesses dados aqui, ó. Amplitude, aliás, média da amostra 1, média da amostra 2, média da amostra 3 e assim por diante. Amplitude 1, amplitude 2, amplitude 3 e assim por diante. Ok? Todos esses dados aqui vão ser impactantes e vão ser os dados que irão entrar nos nossos gráficos, tá? Serão esses dados aqui que serão considerados dentro do nosso gráfico. A média e a amplitude de cada uma das amostras, ok? Então, a média, nosso X aqui, a amplitude é o nosso R, que nem eu já comentei. A próxima etapa é a determinação da média global. A média que a gente está acostumado a ver é o X barra. A média global nada mais é do que a média das médias. Uma barrinha aqui em cima significa média. 2 barrinhas, a média das médias. Ok? Então, a nossa média global, a média das médias, é calculado como? A gente pega todos os valores de média que nós temos ali, os 12 valores de média, e divide pela quantidade de dados. Então, somou aqui todos os dados dessa linha aqui, né, da média. Tá, cadê a caneta? Tá aqui. A gente soma todos os dados dessa linha aqui e tira a média. E a gente vai chegar no valor da média global de 196,91. Tá aqui a nossa média global. E a gente calcula também a amplitude média. Nós temos várias amplitudes ali, né? Temos uma amplitude para cada amostra. E o que a gente vai fazer? Vamos pegar os 12 valores de amplitude, somar eles e dividir por 12, que é o total de informações que nós temos ali. Então, a nossa amplitude média é igual a 45,5. Dessa forma, a gente já tem o nosso X barra barra, nossa média global, e a nossa amplitude média. Esses dois dados aqui são extremamente necessários para a gente prosseguir com a montagem do gráfico, dos gráficos, aliás, são dois, né? Porque vai ser com base neles que a gente vai calcular a nossa, os nossos limites de controle, inferior e superior, tá? Para calcular os limites do nosso gráfico X, a gente vai utilizar essas equações aqui, ó. O limite inferior de controle é igual à média global, que a gente já tem, menos A2 vezes a amplitude média, que a gente já tem também. O limite superior de controle vai ser a mesma coisa, só que ao invés de subtrair, a gente soma. Então, a gente já tem a média global e a gente já tem a amplitude média. Mas o que é esse A2 aqui, professor? O que é esse dado aqui? Eu não calculei nada desse tipo. E A2, a verdade é que você não tem que calcular. Esse é o valor tabelado, tá? E como que você encontra esse valor tabelado? Tem essa informação ali no nosso livro, tá? Tem essa tabelinha aqui no nosso livro.
E nós temos aqui o valor de N e o valor de A2. Como que eu vou escolher o valor correto para A2? Você vai considerar a quantidade de observações dentro de cada amostra. Vamos voltar aqui. Olha só. A gente tem 8 observações dentro de cada amostra e nós temos 12 amostras. Você não vai considerar a quantidade de amostras, você vai considerar o total de observações. Então, você vai considerar aqui o valor igual a 8, tá? Não vá confundir isso no momento de você pegar no mapa ali para determinar qual que é o limite inferior superior de controle, tá? Presta muita atenção. Você vai considerar sempre a quantidade de observações no momento que você for pesquisar a variável, tá? Muito cuidado com isso ali no momento do mapa, no momento de qualquer atividade, no momento da prova também. É extremamente importante que você tenha essa atenção. Já vi muita gente perder ponto por causa disso, sendo que não é algo difícil de você memorizar, tá? Então, nós temos ali 8 observações dentro de cada amostra. O nosso valor de A2 vai ser igual a 0,373. Então, a gente já tem a média global, a gente já tem a amplitude média, agora a gente determinou o valor de A2. E a gente consegue proceder com os cálculos dos limites inferiores e superior de controle do nosso gráfico X. Então, o nosso X global, nossa média das médias ali, 196,91, a gente já calculou. Aqui é o valor de A2 e aqui é o valor da amplitude média. O valor dessa conta, pessoal, vai dar 179,94, tá? E para o limite superior, a mesma coisa, só que ao invés de subtrair, a gente soma. Então, o limite superior de controle, 213,88. Já acabou? Não. A gente vai seguir para o próximo gráfico, que é o gráfico R. Lembra que é gráfico X e gráfico R, que eles andam de mãos dadas? Então, pessoal, vamos seguir aqui. Para o gráfico R, a gente vai ter limite inferior igual a D3 e multiplicado pela amplitude média. A amplitude média é a mesma que a gente calculou ali atrás, 45,5. Isso aqui a gente já tem. E o limite superior de controle é igual ao D4 vezes a sua amplitude média, 45,5. E, novamente, Paulo, o que é isso aqui? O que é D3 e D4? Novamente, são valores tabelados que vão depender do quê? Da quantidade de observações dentro de cada amostra. Nós temos 8 observações dentro de cada uma das amostras. Então, a gente já calculou o valor, já encontrou o valor de A2, né, para o limite do gráfico X, e os valores de D3 e D4. O valor do D3 é 0,136 e o D4 é 1,864. Então, é só a gente pegar esses valores aqui, tabelados, e jogar nas fórmulas. D3, o limite inferior de controle é igual ao D3, que é 0,136, vezes a amplitude média, 45,5. Limite inferior de controle, 6,19, no gráfico R, tá? E o limite superior de controle, o D4, que é 1,864, vezes 45,5, que é igual a 84,81. Paulo, como é que chegaram nesses valores para A2, D3 e D4? Como é que tabelaram isso? Existe um cálculo que é feito por trás dessas informações, tá? Eu já trabalhei com esses dados, eu sei aqui como é que funciona esse dado. Inclusive, tinha ali, numa versão anterior do livro da disciplina, não é nem uma versão que eu escrevi, uma versão anterior da anterior, na verdade, que mostrava esse cálculo, só que estava errado. Eu fui lá e corrigi isso aí nas edições seguintes, tá? Então, dá para trabalhar com o cálculo sim, só que se a gente já tem tabelado, não tem motivo para a gente ficar se preocupando demais em aprender a conta por trás, ok? Se você quiser pesquisar o cálculo para chegar no A2, D3 e D4, pode ficar à vontade. Mas eu não vou me aprofundar nessa questão aqui, tá? Então, enfim, a gente já tem todos os limites superior e inferior de controle para os gráficos. Agora é só montar os gráficos.
Primeiro, o gráfico X. Quais são os elementos básicos do gráfico? A média global aqui no caso, que é 196,91, alguma coisa assim, né? Nosso limite superior, que é 213 alguma coisa, se não me engano. Nosso limite inferior, que é 179,9, quase 180. E aqui os pontos. Cada um desses pontinhos é uma média de uma das amostras, tá? Então a gente tem ali uma média calculada para cada uma das amostras. E aqui a gente tem as médias de cada uma das nossas amostras explanadas dentro de um mesmo gráfico, tá? Então, o ponto que vai aqui não é o ponto... Você não vai colocar 8 pontos para cada uma das amostras dentro do seu gráfico X. Você vai colocar a média daquele grupo de amostras, beleza? Então, tá aqui o nosso gráfico X. E olhando a estrutura dele, ó, um ponto acima da média, um ponto bem em cima da média, né? Acho que está um pouquinho acima. Um ponto acima, um ponto abaixo, 2 pontos acima, um abaixo, um acima e 4 pontos abaixo. Pessoal, para mim isso aqui está variando o suficiente para considerar legal, tá? Então eu considero isso aqui como um gráfico que indica controle. Só que o gráfico X não trabalha sozinho, tem o gráfico R também. E olha só, novamente, a gente tem aqui a nossa média, que é 45,5, né? Na linha azul. Nosso limite inferior, que era 6,9, alguma coisa assim, né? Bem próximo ali do 7, era isso mesmo? 6,19, 6,2 então. Então aqui 6,2 nosso limite inferior, nosso limite superior, algo em torno de 85, né? Próximo disso. E aqui a amplitude de cada uma das nossas amostras. Então, cada um dos pontinhos aqui nesse gráfico indica a amplitude dentro de cada uma das amostras, tá? Então, é muito importante que vocês tenham ciência disso. Cada pontinho aqui representa a amplitude de uma amostra diferente, tá? E olhando aqui para os nossos dados, ó, um ponto abaixo, um ponto bem na média, um ponto um pouquinho abaixo, um acima, um bem na média, um abaixo, 2 abaixo, um acima, 2 abaixo, um acima. Pessoal, está controlado, tá? Isso aqui dá para considerar como controlado. E a gente considera que a distribuição foi bem aleatória aqui. Então, apesar da gente ter percebido aqui que no final começou 2 abaixo, 1 acima, 2 abaixo, 1 acima, né, querer ficar meio seguido, não é uma quantidade significativa o suficiente para a gente considerar que está tendo uma tendência, tá? Então, nesse momento aqui, o gráfico R, ele está legal. E deixando claro, pessoal, que nem eu falei na semana passada, você pode trabalhar com mais pontos no gráfico. Aqui eu estou trabalhando com 12 pontos. Você pode trabalhar com mais? Sim. Inclusive é comum que trabalhe com mais. Eu estou fazendo só 12 pontos aqui para ajudar a visualizar. Se eu fosse colocar um monte de ponto aqui, ia virar uma baderna no nosso slide, ninguém ia conseguir enxergar nenhum ponto. Então eu prefiro deixar isso aqui mais fácil da gente analisar e estudar e discutir do que colocar um gráfico gigante aqui com 50 pontos, tá? Mas na prática é muito comum que trabalhe ali com algumas dezenas de pontos, sim. Beleza? E agora, para analisar, a gente não faz a análise sozinho dos gráficos, a gente analisa os dois. A combinação dos dois gráficos é o que vai nos dizer se o processo está controlado ou não. E a gente sempre começa a análise pelo gráfico R. Eu fiz ali primeiro o X porque o X apareceu antes, mas a gente começa pelo R normalmente. Se os dois gráficos estiverem sob controle, que foi o nosso caso, legal, segue sua vida. Agora, se o gráfico R estiver bom e o X estiver ruim, então é uma causa especial pontual, isso é, tem alguma coisinha ali que está afetando, mas não tem motivo para alarde. Então, você prefere muito mais ter um gráfico R perfeitamente ajustado do que um... Se for para ter só um gráfico ajustado, prefiro até o R, tá? Porque se o X estiver ruim, então é algo que dá para conversar, dá para a gente tentar ajustar. Agora, quando o R estiver ruim, você não quer isso, tá? Agora, se o seu R estiver ruim e o seu X estiver bom, se a sua amplitude estiver ruim e a sua média estiver boa, a tendência é que seja uma causa especial contínua e a gente vai ter que prestar atenção nisso. E se os dois estiverem ruins, aí
Aí, pelo amor de Deus, sai correndo, tá? Tem que fazer uma revisão ali total do seu processo, porque não tá legal o seu processo. Você está com os dois gráficos indicando problemas. Isso não é bom, você tem que entender o que está fazendo tanto a média quanto a amplitude variarem de maneira tão desordenada, ok? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso gráfico XR. Tá vendo aqui o pessoal comentando aqui no nosso chat, né? Boa noite, Karina. Boa noite, Gledmilson. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Gabriel. Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. A gente falou do gráfico XR e agora a gente vai falar do gráfico XS. O X, pessoal, segue sendo a média. Tá aqui nenhuma novidade, tá? E o S é o desvio padrão. Por que S? S é a sigla geralmente utilizada para sample. Sample é amostra, tá? Então a amostra em inglês. A gente trabalha ali com o desvio padrão amostral dentro do nosso gráfico de controle XS. E a gente vai usar o gráfico XS quando cada amostra tiver mais do que 10 observações. Isso é extremamente importante. Na hora de escolher entre o gráfico XR ou XS, o que você vai verificar? A quantidade de observações dentro de cada amostra. Você vai olhar isso aqui, ó. Você vai considerar a quantidade de observações. Aqui nós temos 12 observações dentro de cada amostra, tá? A quantidade de amostras não interfere nisso. O que importa é a quantidade de observações dentro de cada amostra. Aqui nós temos 12 observações. Então, aqui a gente vai trabalhar com o gráfico XS. Pode ver aqui, deixa eu até voltar alguns slides, ó. No nosso gráfico anterior, que foi o XR, a gente tinha 8 observações. 8 observações cai dentro do XR, tá? Até 10 observações, a gente vai trabalhar com o XR. Passou de 10, vai trabalhar com o XS, ok? Pode ser que na literatura você encontre algum lugar falando que 9 amostras, 10 amostras já vira XS, tá? Isso é uma área meio cinzenta dentro da literatura, não vou negar isso. Então pode ser que você encontre essa informação de outro jeito em algum outro lugar. Só que para a nossa disciplina, a gente vai considerar a bibliografia que costuma ser a mais bem aceita, né? Que é o Montgomery, que é o melhor, na minha opinião, o melhor livro voltado em controle estatístico de processo é o Montgomery, tá? E nele é considerado aqui que o XS vai ser XS, né? A gente vai utilizar XS a partir de 11 observações, mais do que 10 observações dentro de cada amostra, tá? Então aqui nós vamos ter o gráfico XS. Para calcular a média, aqui não tem nenhuma novidade sobre a média, pessoal. O que você vai fazer? Vai pegar todos os dados da amostra 1. Opa, subiu e pronto, está aqui. Você vai calcular a média desses dados aqui e pronto, vai ter a sua média da amostra 1. Depois vai fazer a mesma coisa com as amostras 2, 3, blá blá blá, até você chegar na amostra 12. Você vai calcular a média de cada uma delas. Não tem segredo nenhum nisso, tá? Então, quais vão ser as etapas para a gente montar o gráfico? Determinar a média entre as observações, acabei de falar. Determinar o desvio padrão entre as observações. Isso aqui é interessante que você tenha ali uma calculadora científica ou então o Excel disponível, né? O Excel é super fácil de você fazer esse cálculo. Calcular a média global, que é, novamente, o x barra barra, a média das médias, e o desvio padrão médio. Antes a gente tinha amplitude média, lembra? Agora a gente vai ter o desvio padrão médio. Determinar os limites e montar os gráficos. Ou seja, pode ver que... Deixa eu até colocar os números aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Pode até ver aqui que as etapas 1, 4 e 5 são iguaizinhas à que a gente viu antes. E se você trocar desvio padrão por amplitude, vira exatamente o gráfico anterior. Então pode ver que o caminho é o mesmo. Se você entende como monta o XR, você entende como monta o XS. E se você consegue montar um deles, se você consegue entender o raciocínio por trás da montagem, você consegue montar qualquer gráfico XR ou XS, tá? Então é total receita de bolo isso aqui. Para calcular o desvio padrão de cada uma das amostras, a gente utiliza essa equação aqui, que pode ver que ela não é exatamente a coisa mais bonita do mundo, tá? Na real, não é nem um bicho de 7 cabeças, só que fazer ela na mão é chato. E é por isso que a gente costuma recomendar calculadora científica, no caso uma Cássio já daria conta do recado, ou então software. E por software eu estou falando do Excel, do Power BI, até mesmo uma linguagem Python da vida já consegue resolver.
Eu acho que até o SQL consegue fazer desvio padrão. Acho que consegue sim, tá? Então, se você trabalha com qualquer linguagem aí, calcular o desvio padrão é baba, tá? Ah, pessoal, um detalhe aqui, tá? Se a gente estiver falando do Excel, que é o mais comum de utilizar, nós temos duas fórmulas para calcular o desvio padrão ali. Tem o desvpad ponto A e o desvpad ponto P, tá? Qual das duas a gente vai utilizar nesse caso? A gente vai utilizar o desvpad ponto A. Por que isso? Esse ponto A significa desvio padrão amostral. O ponto P aqui significa desvio padrão populacional. Então, em que caso que a gente usa populacional? Vamos supor que a gente tem uma linha de produção ali que produziu 10 mil itens. Se você for analisar os 10 mil itens, todos eles, vai ser o populacional. Agora, se você for uma pessoa que trabalha numa indústria normal, em que não são consideradas todas as amostras, né, todas as unidades, aí você vai considerar o ponto A, você vai considerar o desvio padrão amostral. Você coletou algumas unidades e fez ali a amostra, tá? E não é diferente aqui no XS. A gente vai utilizar o amostral aqui, beleza? Então, está aqui a nossa média para cada uma das amostras, né? Calculada aqui nessa linha. E o desvio padrão para cada uma das suas amostras também, ok? Então, aqui nenhuma novidade. Tem até vídeo explicando como é que faz esse tipo de coisa ali no seu material, tá? Tem ali no livro QR Code, não sei QR Code, acho que vai ter o vídeo ali ensinando como é que faz esses gráficos no Excel, tá? Vai estar ali na unidade 6, não vou saber exatamente qual página que tá, mas aí você consegue achar por lá. Então, a gente já tem ali os dados, o que a gente faz? Média global. Pegamos todos os valores de média e tiramos a média entre eles. Tem 12 valores de média, somamos todos eles, dividimos por 12, que é a quantidade de dados. Desvio padrão médio, pegou todos os desvios padrão, somou, dividiu todos eles por 12 e chegou aqui no nosso resultado, 16,24. Então, esse é o nosso x barra barra, esse é o nosso S barra, desvio padrão médio. Ok? Gráfico X. Olha só que beleza que é a nosso cálculo dos limites inferior e superior de controle para cada um dos gráficos. Lembra que o gráfico X, no gráfico XR, utilizava ali o valor de A2? Aqui a gente vai utilizar o valor de A3. Então, o limite inferior de controle para o gráfico X é igual a sua média global menos o valor de A3 multiplicado por desvio padrão médio. A gente já tem a média global e o desvio padrão médio. E o valor de A3, Paulo? Adivinha? Se o A2 era tabelado, o A3 também vai ser tabelado. Olha que criativo, né, pessoal? E para o gráfico S, já apresentando aqui antes, né, de a gente calcular o gráfico X, a gente vai ter, lembra que era D3 e D4 para o gráfico R? Para o gráfico S, é B3 e B4, multiplicado por desvio padrão médio em cada um dos casos. Nosso desvio padrão médio a gente já tem aqui novamente, né? Já temos aqui calculado, está aqui em cima o valor. E B3 e B4, adivinha? Tabelado. E como que você faz para encontrar esses valores? A gente vem na tabela aqui. E o que a gente vai considerar? Aqui tem os valores de A3, B3 e B4. No gráfico XR, a gente considerou a quantidade de observações dentro de cada amostra. Nós tínhamos 12 amostras e 8 observações. Aqui, adivinha, a gente vai considerar novamente a quantidade de observações. Por coincidência, a gente tem a mesma quantidade de amostras e de observações aqui. Então, a gente vai considerar a quantidade de observações, então vai ser 12. Nós temos aqui 12 observações dentro de cada amostra. Legal. A gente vai considerar o N igual a 12. Está aqui, ó. N igual a 12. A gente vai ter o valor de A3, 0,886, B3, que é o 0,354,
e o B4, que é 1,646. E adivinha, a gente já tem os valores de A3, B3 e B4. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai substituir ali dentro da nossa equação, das nossas equações. Opa! Para o gráfico X, então, nossa média global, 196,08, é isso mesmo? É. Aqui o valor de A3, tabelado, e aqui o nosso desvio padrão médio, S barra. 196 menos 0,886 multiplicado por 16,24. O resultado dessa conta é 181,69. O limite superior, mesma coisa, só que adivinha, ao invés de subtrair, a gente soma. Parece que está dando eco isso aqui que eu estou falando, né, pessoal? Toda vez para calcular o limite, é essa mesma fala. E é verdade, todo limite a gente está calculando desse mesmo jeito, tá? Pode ver que todos os gráficos de controle seguem ali uma estrutura extremamente parecida e a lógica para você calcular os limites de controle deles sempre também vai seguir uma estrutura muito similar. Então todos eles são ali muito próximos, né? Alguns são irmãos, alguns são primos, mas todos são ali de uma mesma família, tá? Mesmo sendo de atributo ou de variáveis. Às vezes muda ali o parâmetro que a gente utiliza, mas pode ver que o raciocínio para montar os limites e as médias é sempre muito parecido para todo mundo. Semana que vem a gente vai encontrar alguns gráficos que são um pouco diferentes, tá? Mas até agora tudo que você viu é bem próximo um do outro. No gráfico S, o limite inferior de controle, A3, que é o 0,354, vezes o seu S barra, seu desvio padrão médio. 0,354 vezes 16,24, 5,75. Limite superior, perdão, pessoal, aqui eu coloquei A3, é B3, tá? Eu que errei. E aqui é o B4. B4 vezes seu desvio padrão médio. 1,646 vezes 16,24. Seu limite superior de controle vai ser 26,74. Legal. Feito isso, o que a gente faz? Adivinha? Já tem as médias, já tem os limites inferior e superior de controle. Já tem os dados calculados ali atrás? Bora jogar no gráfico. Vamos ver o que acontece. Então tá aqui a nossa linha azul, que é a média, 196 ponto quanto? 0,08. Nosso limite superior, 211, 212 nos quebrados, né? 210,48. Nosso limite inferior, 183, é isso? 181,69. Então tá aqui os nossos limites e a nossa média. E os pontos que nós temos aqui são os dados ali, os valores de média de cada uma das nossas amostras, das 12 amostras que nós temos. Então, cada pontinho aqui é a média de uma amostra que nós temos ali na nossa tabela, tá? Tá. 11, 12. Então, vamos analisar aqui o nosso gráfico X. Lembrando, o gráfico S é mais interessante a gente analisar primeiro do que o gráfico X na prática, tá? A gente está fazendo a análise aqui agora porque o gráfico já está na nossa frente. Então, a gente já pode proceder com isso. Então, ó, 3 pontos acima da média, 1 ponto abaixo. 2 acima, 1 abaixo. 2 acima, né? Esse aqui está um pouquinho acima, está quase na média. E 3 abaixo. Esse aqui também está quase em cima da média, né? Então, pessoal, não tem um padrão aqui, está seguindo uma lógica tranquila, bem variado, bem aleatório. Então, esse gráfico X aqui está legal, tá? Então, o gráfico X está de acordo com aquilo que a gente gostaria que estivesse. Agora, e o gráfico S? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nosso limite superior, 26 e algumas coisas, 26 e alguma coisa, né? Nosso limite inferior, 5 e alguma coisa. Nossa média, que foi 16 e uns quebrados. E aqui os nossos pontos. Novamente, cada um desses pontos é o desvio padrão de uma das amostras que a gente tem ali na nossa tabela que a gente viu antes de começar o exercício, tá? Então, olha só, um ponto aqui bem em cima da média, está um pouquinho acima, 2 pontos abaixo, 3 acima, 2 abaixo, 1 acima, 1 abaixo e 2 levemente acima. Então, pessoal, nesse caso aqui, o gráfico S também está legal. Nesse caso aqui, está bem bacana esse nosso gráfico S.
e a gente pode dizer que está controlado, ok? Nosso processo está perfeito, está tudo dentro do padrão com esses pontos que nós temos. O que faria ficar muito fora do controle? A gente teria aqui, por exemplo, dados muito espalhados. Se a gente tivesse um dado igual a 5, outro igual a 90, outro igual a 128 e outro igual a 340, vamos supor. Esses dados estão extremamente espalhados. Então, isso faria com que os nossos dados acabassem ficando aqui muito acima, né, ultrapassassem o nosso limite superior de controle. Então, a média ainda poderia estar boa, mas tanto a amplitude quanto o desvio padrão dos dados vão nos dizer se o processo realmente está de acordo, tá? Então, olha só, não dá para confiar só na média. A média é bacana, show de bola, ela vai ser importante, vai te trazer uma informação legal, mas é muito importante que você tenha um critério de desempate ali, um segundo parâmetro para você ficar de olho. Porque dados muito espalhados podem trazer uma média boa. Se você tiver um dado muito alto e um dado muito baixo, a sua média vai ficar ali no meio. E geralmente esse dado intermediário é o que você quer. Olhar só para a média é extremamente perigoso e isso vai te prejudicar se você não tomar cuidado. Beleza? Que nem eu comentei aqui, os processos analisados estão de acordo com o que a gente esperava, e mesmo que a gente tenha algumas médias baixas, né, a gente tem ali uns dados que ficaram abaixo mesmo, está tudo aleatório e dentro do controle. Tudo aleatório e dentro do controle. Que é exatamente o que a gente quer sempre que a gente está falando de um gráfico de controle, tá? Então, pessoal, o gráfico XR e o XS, essas duas combinações, eles são as mais populares que a gente vai encontrar. Na indústria mesmo, acho que são os gráficos que eu mais vi serem utilizados. Só que tem uma limitação que eles ainda não trazem. Então, Paulo, semana passada você falou para a gente dos atributos que só davam ali a quantidade de erros, e agora o XR e o XS, eles dão ali o tamanho do erro, eles indicam o quanto está variando. Mas tem como a gente chegar mais longe? Tem sim. Os próximos gráficos que a gente vai tratar, eles vão analisar a influência que uma amostra tem sobre a outra. A gente sabe que, na teoria, cada amostra é totalmente independente da outra. Mas vamos supor que a gente tem uma máquina ali que uma primeira amostra foi e entupiu, e isso fez com que a amostra seguinte fosse influenciada, depois a terceira também fosse afetada, a quarta fosse afetada e assim por diante. Então, na vida real, num mundo que não é perfeito e cor-de-rosa, a gente tem ali uma amostra impactando na outra, ok? Então, por mais que o XR e o XS realmente sejam aqueles mais interessantes, na prática existem outros gráficos que também vão te vão te trazer resultados mais interessantes, ok? Na próxima aula, então, a gente vai falar dos nossos últimos gráficos de controle, ok? Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, a gente tem alguns minutinhos aqui. Aldesir perguntou aqui sobre o e-mail para passar o mapa para dar opinião. Aldesir, foca sempre no Fale com o Mediador, tá? A professora Thaisa vai estar lá à disposição para dar suporte nas suas dúvidas, tá? Ela vai sempre acompanhar vocês. Então, galera, nós temos aqui alguns poucos minutinhos, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação à nossa disciplina, sobre a aula da semana passada, sobre na aula de hoje, que a gente tratou aqui da amplitude do desvio padrão? São assuntos que são extremamente relevantes, tá, pessoal? E muita atenção naquela questão que eu falei para vocês de considerar a quantidade de observações dentro de cada amostra, tá? Pelo amor de Deus, não vou perder ponto por causa disso. Eu já fui mediador alguns anos atrás, até 2020 eu era mediador, e eu já dava essa disciplina e mesmo assim chegava um monte de gente que errava essa questão da quantidade de observações, escolhia ali os valores errados. E digo até pior, escolhia o tipo de gráfico errado. Então, muita atenção nesse quesito. Não é um negócio que é complicado, mas se você não prestar atenção, vai acabar passando reto por você, tá? Muito cuidado com esse tipo de coisa. Beleza? Então, galera, bom, se não tem ninguém para tirar nenhuma dúvida aqui no chat,
A gente vai encerrar, tá? Não esqueçam que a Semana de Conhecimentos Gerais está aberta ainda. Está aberta ainda, né, Thaisa? Tá? Opa, Tá então aí. aberta sim. Opa, tá aberta sim, beleza. Pessoal, não esqueçam de responder, tá? É um ponto ali na sua média, e não é um ponto extra, tá? É parte da média mesmo. Então é importante que vocês acompanhem. E, claro, não esqueçam também que atividade 1 tá prestes a encerrar, né? Fecha no domingo, é isso, Thaisa? Fecha no domingo até às Domingo. 11h59, horário de Brasília. 23h59, horário de Brasília. Mas não Boa. deixe para enviar às 23h59, pessoal. Não façam isso. A pessoa não faça isso, porque já vi dá problema, tá? Já vi dá problema, eu não estou falando nem do computador do aluno, às vezes dá problema no próprio sistema, tá? Fica sobrecarregado quando vai muita gente ali tentar mandar na última hora. Então vai com cuidado ali, faz com calma, mas não deixa para a última hora não, tá? Não Cuidado deixe com para a isso. última hora. A atividade está bacana de fazer. Se tiverem dúvida, estou à disposição lá no Fale com o Mediador. Estou em contato com o professor Paulo também. Fiquem à vontade para entrar em contato por lá, pessoal. O Aldesi também, se quiser enviar atividade por lá, fique à vontade. Beleza. Bom, fechamos aqui então, professora. Sigo à disposição aí do pessoal e qualquer dúvida, a professora Thaís também está ali no Fale. Boa semana para vocês. Beleza. Boa semana, pessoal. Até mais. Valeu, gente.